Fala galera, tudo bem? É com grande prazer que a gente inicia mais um episódio do VGV de Milhões, inclusive um episódio muito especial. É o nosso último episódio de 2023, né? E a gente traz hoje peso total mercado imobiliário. Luiz Renato, da Luiz Renato Imóveis, para desmistificar o segredo aí de como que você vai aumentar seu resultado em 2024. Com ele, João Reis, nosso parceiro de marketing, que atua com todas as estratégias em conjunto com o Luiz. E, né, ninguém menos importante, mais importante, Bernardo, meu grande sócio, amigo, parceiro dessa jornada, né? É um prazer a gente estender esse episódio de dezembro, né, muito especial, para falar um pouco sobre o que vai acontecer no melhor ano do mercado imobiliário, que é 2024. Gente, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer para a gente receber vocês. Episódio 9 do VGV de Milhões, de fim de ano, como você falou, a gente está super feliz dessa caminhada que a gente está fazendo. Esse episódio é pedrada, vai ser assim, para quem tá aí, todo mundo deve estar fazendo planejamento de 2024, não pode deixar de ver. 4 especialistas aqui na mesa para a gente falar sobre o segredo para aumentar o VGV, o seu VGV em 2024. Com a palavra, fala, Luiz. Fala, gente. Obrigado, Bernardo, Léo, pelo convite, João. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade. Acho que poder participar e poder contribuir com esse mercado nosso, né? E acho que você falou muito bem no início. A gente tem certeza também que 2024 vai ser um ano mágico para o nosso mercado. 2024 vai ser um ano ímpar, com certeza. Vai ser um ano que a gente acredita de retomada, de crescimento, e que é importante as pessoas, os profissionais do nosso negócio já entenderem isso e começarem um ano já acelerados, porque vai ser um ano muito bom para a gente. Então, por isso a importância do planejamento e ter esse plano, e é um pouquinho sobre o que nós vamos falar aqui hoje nesse bate-papo, com certeza muito rico para todo mundo. Show de Muito bola. legal. Não dá para ficar para trás, não dá para esperar, né, Luiz? De jeito nenhum. Não dá. E aí, João? Fala pra gente, por favor. Legal, galera. É um prazer estar aqui. Obrigado, Léo, Bernardo, pelo convite, né? Igual o Luiz colocou muito bem aí, 2024 vai ser um ano muito promissor para o mercado, mas o que a gente tem falado é o seguinte: não adianta um ano ser promissor, chegar no final de 2024, dezembro de 2024, você olhar para trás e falar, pô, o mercado vendeu para caramba, né? Só que quanto dessa fatia que foi vendida que eu participei, né? Então, assim, a gente vê muito isso dentro do nosso mercado, a gente tem várias oportunidades, e aí, às vezes, as pessoas se deslumbram com aquilo, né? Mas realmente não se preparam para aquele momento. Então, o que a gente vai falar aqui um pouco pode ser de estratégias, de ferramentas, de boas práticas que a gente vem praticando e compartilhando para que as pessoas, os donos de imobiliário, os corretores, consigam fazer pegar uma boa fatia, né, desse mercado de 2024, que vai ser muito promissor, com certeza. E é um mercado que a gente, né, contesta muito em relação aos episódios, aos ciclos, né, e acho que o que está em voga é a gente entender e também, né, desmistificar todo esse segredo, né, para já chegar em 2024 com motivação, no gás acelerado, igual o Luiz falou. A gente já tem que começar para sair na frente dos concorrentes, porque vai ser um ano muito bom, mas ao mesmo tempo muito disputado. Então a gente precisa estudar mais, ter mais conhecimento. E esse momento aqui é um momento de muita troca, e uma troca muito rica, que eu acho que você que está acompanhando a gente dos outros episódios que você viu, esse episódio realmente ele é um episódio muito, muito especial, que a gente vai começar a falar aqui sobre realmente, de fato, as ferramentas de atuação da Luiz Renato Imóveis, que é uma imobiliária de muito sucesso aqui em Belo Horizonte, e a gente também vai tratar um pouco mais da lida, do dia a dia do corretor, né? E eu acho que o Luiz tem uma vasta experiência, né, para poder falar, e tem muita propriedade para falar sobre isso, né? Falar nisso, falar nisso, fala um pouquinho pra gente sobre a sua história, só não é desnecessário, né? Dispensa comentários, mas eu acho que a gente tem aí gente vendo pelo Brasil afora. E é uma fala um forma pouquinho de pra motivar gente, Luiz, também pra a gente. turma, né, B? Sim. Até para mostrar mais uma trajetória de sucesso no mercado, porque é isso, né? O mercado ele é um mercado muito grande, que tem várias possibilidades, e você se destaca em algumas delas. Fala pra gente um pouco, por favor, Luiz. Bom, sempre que pedem para contar a história, eu às vezes ponho alguns parênteses. Eu começo ela do meio para o fim ou do início para o fim.
do início mesmo real, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar e que hoje em dia, sempre que a gente vai dar palestra, treinamento, seja dentro da própria empresa ou fora da empresa, é que existe um estigma que todo mundo te olha e acha que você já nasceu daquele jeito, que você já nasceu pronto, que você já nasceu tendo resultado, tendo sucesso. Ninguém olha o bastidor. A gente brinca muito, eu e o João. A pessoa só olha o palco, não vê o bastidor, não vê o que está por trás. E eu nunca me esqueci uma vez, porque eu não sou a pessoa, e isso até uma falha minha, eu não sou de muito contar o meu passado. E muita gente sempre pergunta, Luiz, conta um pouquinho como é que você começou, como é que é a sua história. E eu nunca esqueço uma vez que eu estava dando tipo um sermão mesmo na equipe, falei, pô, mas tem que vir, tem que estar presente, tem que trabalhar, blá. Aí um falou assim, mas para você é fácil, porque você pega o seu carro, você está aqui na hora que você quer. Eu falei assim, olha só, adorei sua colocação. Para mim é fácil, um pouco mais fácil hoje, mas quando eu comecei, eu não tinha carro, não tinha dinheiro, eu pegava 6 ônibus por dia, e quando eu falo, as pessoas, 6 ônibus por dia, eu falei, porque eu fazia faculdade de engenharia, fazia estágio, estudava no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei lá, motivo de muito orgulho para mim, como engenheiro civil, fazia estágio em obra na Barra da Tijuca, morava do outro lado da cidade, em Copacabana, eram 6 ônibus por dia. Acordava às 5, voltava para casa às 10, 11 da noite. Mas por que isso? Porque foi um esforço necessário. E me formei em engenharia, fiz 2 anos, olha que loucura, como engenheiro de obra, fazendo estágio dentro de obra, contando ferro no Rio de Janeiro, naquela laje, naquele sol de 40 graus. Até que um dia eu falei assim, isso não é para mim. Eu não gosto de obra. Eu formei em engenharia, uma boa escola, mas isso não é para mim. Aí dentro da construtora, tinha uma plaquinha lá que chamava incorporação. Eu ficava assim, o que é isso de incorporação? E aí eu fui começar a entender, a incorporação é legal. Os caras compram um terreno, os caras desenvolvem um projeto, tem a parte do corretor, da venda. Ó que negócio legal. Aí eu comecei a falar, acho que eu quero esse negócio, não é para mim não. E como eu sempre expus muito meus pontos de vista, sempre que, assim que abriu uma brecha na incorporação, eles falaram, Luiz, abriu uma vaga aqui, mas é para fazer isso e isso. Aqui eu falei, pode ser para fazer qualquer coisa. Eu quero entrar nesse negócio, eu quero aprender. E aí é a mentalidade que muita gente não tem, que o pessoal já quer começar de cima. E eu comecei emitindo, cuidando de stand de venda, vendo nota fiscal, conferindo, um negócio basicão. Mas eu comecei ali, porque era a oportunidade que eu tive para entrar num setor que eu entendia que ia ser bacana, que é o de incorporação. E aí fui diretor de 2 incorporadoras, mudei para BH em 2008, transferido por uma delas, quando fechou uma grande parceria com uma outra empresa nacional. Em 2011 para 2012 fui diretor da Camargo Corrêa, da CCDI, que é o braço imobiliário da Camargo. E aí, de repente, eu falei assim, putz, eu gosto mais da venda, é do comercial. E aí passei por uma transição de carreira e que muita gente e muitos corretores estão aqui ouvindo, eu sei o que é o medo de pedir demissão, eu sei o que é o medo de começar na corretagem, porque eu passei por isso também. E quando eu pedi demissão na Camargo para entrar numa imobiliária, o que mais eu ouvi é, você é louco, você é retardado, você é doido, você vai largar sua carreira. Minha mãe, você é doido, você vai largar sua carreira, Camargo Corrêa. Eu falei, mãe, eu quero entrar na imobiliária, mas você vai virar corretor? Eu falei, você é louco. Eu falei, é o que eu acredito, é o que eu gosto. E aí, fiz. 2012 para 2013, entrei numa grande imobiliária em BH e em 2013 abri a minha empresa, tinha nada. E a gente iniciou o início. É o início, como é que você começa? Começa no começo. E aí a gente vendeu a empresa em 2014 para uma outra grande empresa que eu recomprei já há alguns anos. Então, sempre que eu falo, gente, a história é bonita quando você passa pelas experiências. Então, eu lembro que quando você vende a empresa, não te contam. E não está escrito, mas você vende a alma junto. Aí depois você percebe isso. Aí quando eu recomprei minha alma. Devolva minha alma Devolva. E aí surgiu a Luiz Renato Imóveis. E a gente, final do ano passado, né, esse ano, a gente bateu a marca de 12 mil imóveis comercializados. BH e região metropolitana é uma marca que muito nos orgulha. A gente atua desde o baixo, médio, alto, padrão. Hoje a gente tem uma equipe de pouco mais de 150 corretores, 30 e poucos funcionários CLTs, matriz, 4 filiais. Então, quando a pessoa vê, mas para você é fácil, você não sabe o que eu passei, coleguinha.
Então, para chegar aqui e contar história, tem que ter sofrido muito. Para né, Léo? dirigir o ônibus, eu tive que pegar 3 lá no último assento, né? Então, peraí, que é muito sobre isso também, né? A gente falar sobre a nossa história e trazer um pouco do que a gente representa, mas tem as pessoas, elas realmente veem, né, o que a gente é hoje e não entende um pouco ali do que a gente passou, e é necessário a gente sempre externar isso, porque isso é muito motivo de motivação até para aquele que fala que é fácil, ele começa a se, né, posicionar no momento de reconsiderar, poxa, ele teve, né, vários momentos árduos ali para chegar onde ele chegou, e também acho que é uma coisa que é real, que a gente pode, né, almejar como corretor de imóveis. Acho muito bacana que o João também trouxesse um pouquinho da história dele também para, né, elucidar o personagem, a pessoa, né, o João em si, para a gente evoluir nesse contexto bacana e falar, né, de venda, que todo mundo agora quer saber desse segredo que a Todo gente mundo vai quer trazer. vender Agora mais eu em quero vender 24, mais em né? 2024. Verdade. Eu só fazer uma aspas aqui antes, né? Eu conheço o Luiz há pouco mais de 10 anos aí, tempinho conheci já, o né? Luiz aí no próprio mercado, tive a oportunidade de trabalhar com ele do outro lado, dentro da incorporadora, como gestor de marketing, numa grande construtora aqui em Belo Horizonte, a gente fez boas parcerias, e aí desde o início eu tive uma afinidade e uma certa admiração por ele, justamente por essa trajetória. Não por ter passado por todas as etapas ali. Então, assim, hoje quando você pega o Luiz em cima do palco, dando uma palestra, ou a gente trabalhando dentro da nossa empresa de treinamento e consultoria educacional para o corretor e tudo, me deixa muito tranquilo justamente por ter certeza de que tudo que a gente está passando foi validado, né? Hoje eu acho assim, a gente está no mercado digital, está entrando nesse mercado digital, a gente vê muitas oportunidades, às vezes, de você ir ali, estudar um conteúdo e replicar, né? Se você fizer isso de uma forma profissional, é super mérito, mas quando você tem uma pessoa te passando um conteúdo, te trazendo algumas estratégias que ela realmente passou ali, muda tudo, né? E, bom, falando de mim, né, não vou revelar aqui a minha idade não, mas eu tenho um pouco mais aí de 20 anos já de marketing, né, o marketing me picou aos 17 anos, quando eu tive uma namorada e ela era um pouco mais velha, já tinha um estudo de designer gráfico, né, na época, designer gráfico, e quando eu cheguei lá no escritório dela, parecia o estúdio aqui, falei, pô, legal trabalhar aqui, né, porque eu trabalhava no banco, Gostei, aqui pro banco engravatado, meu gerente passava algodão na barba da gente, assim, para ver se não tinha barba e tal. Então, assim, fui minha primeira faculdade mesmo, me formei em publicidade com 20 anos de idade, passei por todas as modificações do marketing, eu acho que um desafio hoje do profissional de marketing é estar atualizado, né? E um pouco mais da metade dessa carreira minha foi dedicada ao mercado imobiliário, né? Então, foi onde eu encontrei o Luiz, e aí um pouco mais de 10 anos aí eu trabalho, assim, tive algumas passagens por algumas outras indústrias, né? Telecom e tudo, mas o que me move mesmo é o marketing imobiliário. E aí, há pouco mais, está fazendo aí 2 anos, eu estou do braço direito aí do Luiz, a gente entendeu que o mercado precisava, assim, dentro da própria empresa, dentro da própria Luiz Renato, né, na época um pouco mais de 200 corretores, hoje tem um pouquinho aí menos, a gente ajustou um pouco da equipe, mas a gente entendia que a gente precisava realmente ajudar as pessoas, sabe? Então, assim, a gente tinha ali dentro da própria imobiliária, quando eu cheguei, pessoas que o Luiz, assim, falava assim, cara, a gente precisa fazer esse cara vender, João, como é que nós vamos fazer esse cara vender? E aí a gente começou, assim, muito pelas pessoas mesmo. E aí, assim, não posso falar que foi do nada, porque como o Luiz contou essa trajetória dele aí, ele sabe muito bem onde ele quer chegar, né? A gente falou, cara, vamos abrir isso. E aí passa um pouco dessa construção, aí eu vou voltar aqui da questão da admiração, mas pelo profissional mesmo, porque falou, cara, vamos fazer isso, mas não vamos fazer de forma profissional, cara. Não vamos ser amador e tal. Então, da mesma forma, quando ele chegou lá, não sabia o que era o departamento de incorporação e foi aprender, tem pouco, vai fazer 2 anos, né, Luiz? 2 anos. Fechando 2 anos. A gente já fez 3 lançamentos de curso para corretor de imóveis, né? Sucesso. Hoje a gente tem alunos aí no Brasil inteiro, né? Pessoas que realmente trazem depoimento, trazem testemunhos de que quando aplica acontece. A gente tem isso aqui dentro de Belo Horizonte, né? Muito legal. Muito legal isso é o mais isso, sabe? gratificante, cara. Isso é o Isso mais é uma gente- outra coisa que a gente fala muito, né? Não adianta treinar, aprender e não aplicar. Isso é o mais A gratificante. gente teve uma situação que a gente estava dentro de uma incorporadora aqui, num stand de vendas aqui, aí pediram para o Luiz dar uma palavra lá, e o Luiz sempre fala que ele sempre está pronto, né? E aí o Luiz foi lá, falou 15 minutos lá para os corretores, tinha 10, 12 corretores, né?
Aí a gente foi para a sede correndo, que a gente tinha outro negócio para gravar. Aí quando a gente chegou na sede da imobiliária, o Luiz foi e me mostrou, falou, João, olha que legal. A gerente da incorporadora mandou uma mensagem para ele, falou, Luiz, porque na hora que a gente estava lá, um corretor fez uma pergunta. Falou, Luiz, estou com um cliente assim, atendi ele dessa forma, ele me falou isso. Como é que eu trago esse cara agora, Luiz? O cara não me atende mais, você lembra? Lembro. Aí o Luiz pegou e falou com ele, cara, esse cara não te atende por causa disso. Tenta fazer isso. Nós saímos de lá, o cara Fez, aplicou. Na hora que nós chegamos na imobiliária, a gerente dele me passou uma mensagem para ele e falou, Luiz, sensacional, cara, o cara vai vir assinar amanhã cedo. Que já era um negócio que estava, assim, muito avançado. Sabe aquele cliente que fica cozinhando ali? Então, assim, é nisso que a gente acredita, sabe? Fantástico. Então, o nosso desafio para 2024 aí é ajudar agora o maior número de donos de imobiliário, de corretores, nesse desafio de aumentar o seu VGV em 2024. Transformar mesmo. A gente, só complementando, tem a nossa empresa, tem a imobiliária, que é a Luzianato Imóveis, que é a base disso tudo, né, que hoje já bem consolidada aqui no mercado de Belo Horizonte, e a gente abriu, tem cerca de 2 anos, uma outra empresa, que é uma empresa voltada para a educação dos corretores, para a formação, para ajudar mesmo as pessoas. E aí, acho que tem alguns momentos da vida que a gente fala assim, putz, e agora? Eu quero retribuir um pouquinho. E esse passa a ser um dos meus propósitos, que é de devolver para os corretores, para a corretagem, o que ela me propiciou. Então, tudo que eu tenho hoje na minha vida, e eu falo isso de boca cheia, não tem nenhum, eu não tenho vergonha disso, imóveis, enfim, bens e uma série de coisas, foram da corretagem. Não foi em outro lugar, não. Foi na corretagem. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir, que é ajudando os profissionais. E quando você entende que você, quando ajuda uma pessoa, um profissional, um corretor, ele vai ajudar outra pessoa, porque não é ajudar só para ele botar dinheiro no bolso, não é isso. É ajudar ele a ser um profissional, ele ajudar a ser uma pessoa melhor. É ajudar ele a fazer um negócio que vai ajudar uma outra família. É isso que está por trás do negócio, porque as pessoas se perdem só no dinheiro. Quer vender, quer vender. Esquece isso. A venda é consequência de um monte de coisa. E muitos não pensam assim, pensam só na venda por causa do dinheiro. O dinheiro é consequência. Cara. E eu juro pra você, sempre que eu ganhei mais dinheiro foi quando eu não pensei no dinheiro. Sempre que eu ganhei mais dinheiro foi quando eu não pensei no dinheiro. Foi impressionante isso. E o nosso mercado ele é feito de pessoas, né? 100%. Famílias. Acho que assim, é muito, né? Igual você falou, não é só pelo dinheiro. Quando a gente começa a completar um determinado tempo de mercado, de experiência, essa chancela de expert, de especialista, ela é uma chancela de peso. A gente trabalhou muito por isso e aí acaba que chega realmente um momento que a gente quer retribuir e é necessário retribuir para que a gente faça um novo ciclo de profissionais mais bem capacitados, instruídos, né, profissionais que valorizam, né, a própria profissão. Hoje ainda temos, infelizmente, vários, né, que ainda, né, não conseguiram mudar esse mindset, essa mentalidade de ter, né, valor agregado na profissão da corretagem. Então, acho muito bonito, isso é muito importante da gente colocar, né, e principalmente evidenciar todo o sucesso, né, que a gente tem, né, tudo que a gente tem, a gente deve para o mercado imobiliário. Foram anos de trabalho, e eu acho que a gente tem muito mais do que obrigação de ajudar, de instruir, porque a gente está criando um novo movimento, um novo mercado. Então é maravilhoso. Se você está interessado em saber mais, um pouco mais, vai lá, chama o Luiz, chama o João, fica ciente aí de que você vai estar tratando com um grande especialista, vai conseguir te instruir, te ajudar muito nessa construção aí dessa carreira maravilhosa que é a corretagem. E o que você falou é muito legal, porque a gente fala de um propósito, né? Quando a gente tem um propósito de vida, fica tudo mais tranquilo, mais leve. É uma profissão muito complicada, ela não tem uma segurança, né? A cada novo mês é um novo começo mesmo, você tem que fazer a sua comissão ali, mas com um propósito fica tudo mais fácil. E a gente entende, inclusive esse podcast, esse movimento que a gente tem é para isso, hoje em dia a gente fala sobre treinamento, sobre capacitação, e não é igual a gente tinha antes. Hoje a gente tem aqui um bate-papo,
descontraído, a gente não tá aqui com a pauta pronta, checklist. Exato. Muito ao contrário. Muito pelo contrário. E acaba se tornando leve, igual o Bernardo falou, muito mais gostoso de lidar. E isso também é uma evidência que a gente tem que dar da forma que a gente educa o mercado, da forma que a gente traz conhecimento para eles, né? Não é porque você está comprando um curso que você vai fazer um curso para aprender mais sobre, né, a sua profissão ou como melhorar seus resultados, que tem que ser aquele curso lá, escolinho da tia Teteia, pegou aí e tal. Maçante, aquele negócio pesado, você sai sugado ali, parecendo uma uva passa de Natal. Muito pelo contrário. Então, assim, é muito pelo contrário. Eu acho que o contexto é tornar tudo mais flexível, até porque, igual o Bernardo colocou muito bem, é uma profissão que, ao mesmo tempo, né, ela é muito engrandecedora financeiramente, mas ela é uma profissão que exige muita resiliência, calma, tranquilidade, porque ela exige muito da gente, exige muita energia empregada para, né, fechar um negócio, igual você falou, a empresa tava lá com o negócio já assim, na bica para fechar, e o corretor já, cara, não sei o que eu vou fazer. Luiz, me dá uma luz aqui, velho, faz isso assim, desse jeito. Depois a gente vê o que vai acontecer. E é saber respeitar, são etapas da venda, né? E a estratégia empregada em cada touch point que a gente tem com o cliente é muito importante para a gente obter o almejado resultado, que é a comissão de milhões, que todos nós gostamos muito. Quando cai o Pix, é maravilhoso. Todo mundo tá querendo, né? A gente entende muito também, a gente queria ter uma visão sua sobre isso, o corretor como sendo o protagonista do mercado. Perfeito. A gente acredita e é uma coisa que a gente sabe que precisa ser trabalhada e, geralmente, esse treinamento, essa capacitação para esse profissional, ela é um pouco mais complicada. É uma profissão que demanda muito tempo, muita dedicação, resiliência, como o Léo falou, mas a gente enxerga que o treinamento você usou no profissional de marketing, mas eu levo isso para o corretor também, né, gente? E principalmente aí, se a gente for falar, por exemplo, de inteligência artificial, que é a última, o mais novo, mais atual ferramenta, a gente falando que ele fez, que esse novo movimento trouxe meio que resetou o game, né? Porque colocou meio que todo mundo, lógico que você falar, comparar um quinto andar com um corretor, ou uma loft com um corretor ali mas tem uma questão também, que é o seguinte, é mais fácil manobrar um bot do que um transatlântico. Com certeza, então, Bernardo. A gente tem essa visão, a gente queria entender como que vocês enxergam isso. Fala um pouquinho pra gente, por favor, gente. Até abrir um parênteses aqui que eu tava pensando agora, na hora que você falou de negócios milionários, não sei se vocês já fizeram isso, mas fugindo tudo quanto é protocolo, como nós estamos à vontade aqui sem pauta, eu posso falar. Fica à vontade. Não sei se vocês já perguntaram, pergunta qual foi o maior negócio que cada pessoa que passou aqui já fez. Porque o maior negócio que a pessoa fez na vida, ela marca a vida. Eu sei qual foi o maior negócio que eu participei. Você sabe. Todo mundo sabe. E o maior negócio que eu participei, você fala de milionário, de comissão milionária, foi de uma venda de um prédio de quase 40 milhões. E que o corretor, que é o grande protagonista da história, recebeu sim uma comissão milionária que resolveu uma parte da vida dele. Ele comprou 2 imóveis, eu lembro na época, que eu ajudei até o orientar. Eu falei, cara, não faz besteira que isso compra sua casa logo. Você trabalha com isso, compra sua casa. Claro, viajou também depois, lógico. Não, viajou depois. Tem que curtir também. Gente. Mas tem que ter equilíbrio, né? A palavra certa. E aí, respondendo um pouquinho o que você falou, e aí pedi também para o João complementar, o que eu vejo hoje, gente? Na verdade, hoje a gente vive num momento que é uma enxurrada de informação de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito. E a sensação que eu tenho, às vezes, eu gosto muito de fazer uma analogia, que é como se você estivesse no meio da rua, numa ventania enorme, e um monte de papel voando, e você querer pegar um papel no meio daquela ventania. Você não consegue pegar papel nenhum. Então, o profissional hoje, e aí, voltando para a sua pergunta, o profissional hoje da corretagem, ele tem que entender primeiro o seguinte: quem que eu vou seguir? Qual o conselho que eu vou seguir? Porque tem muita gente boa no mercado, orientando, explicando, ensinando, só que tem muita gente que está ensinando uma coisa que nunca fez. Então, assim, como os vários gurus que não sei o quê, eu falei, cara, como é que o cara está te ensinando a abrir empresa se ele nunca abriu empresa? Como é que ele vai te ensinar a ter empresa de sucesso se ele nunca teve uma empresa de sucesso? Como é que o cara está te falando para você ligar 10 vezes para o cliente se ele nunca ligou para o cliente, ele nunca tomou um não, ele não sabe o que é tomar um não? E você vai aprender com esse cara? Então, a primeira coisa que você tem que ter é filtro. Filtra quem você escuta. Filtra, vê o histórico, vê a bagagem, o que essa pessoa construiu. Eu faço muito isso. O que esse cara fez? Porque não adianta você ouvir, você não vai
nada. E aí, as pessoas confundem muito o corretor. Quando começa na corretagem, ele já começa precisando vender. Ele já começa precisando de dinheiro. E aí, para mim, eu sempre falo, gente, qualquer profissão que você for começar, você vai ter que investir. Eu formei em engenharia e investi ali 5, 6 anos de estudo de recurso financeiro, por mais que a minha universidade tenha sido pública, porque lá em casa foi assim, eu tinha 16 anos, porque eu era adiantado, meus pais viraram, eu sou mais velho de 5 filhos, a gente estava apertado, todos os filhos foram para escola pública, eu no meu 3º ano. Eu falei, ferrou, se eu for para a pública, no Rio de Janeiro eu não passo, eu não vou fazer vestibular. Meu pai, ou você passa na pública, a gente não vai pagar para você uma particular. Aí meu tio virou e falou assim, não, te ajuda, eu vou pagar um cursinho para você estudar. Eu tinha 16 anos, eu falei assim, gente, ou eu vou estudar, ou eu tô ferrado aqui. Foi assim, ou eu vou estudar e vou resolver minha vida, meu problema, estudando, ou eu tô ferrado. E aí eu entendi lá atrás que eu precisava ter um tempo de investimento, de plantio para poder colher depois. E as pessoas entram no mercado querendo vender, querendo resolver o problema dele lá de trás. O cara chega todo pipinado, cheio de dívida, todo PTK. Não, tem que vender pronto. Eu falei, cara, você quer vender, mas você não sabe nem atender. Você não estudou, você quer vender o quê? E o corretor esquece, gente. É a coisa mais louca que eu vejo. Qual que é o bem mais valioso que existe? É um imóvel. A pessoa compra... O brasileiro compra em média 1,4 imóveis na vida dele. Ou seja, vão ter várias pessoas que não vão comprar imóveis e vão ter uns que vão comprar mais de um. Como talvez muitos de nós aqui nessa sala. E aí, quando você entende isso, você fala, putz, o cara vai comprar um. E eu ganho percentual do negócio dele. Eu sou tipo sócio naquele negócio grande dele. Eu tenho que atender esse cara bem pra caramba. Eu tenho que me preparar bem pra caramba. Só que o corretor acha que ele vai ler o descritivo do imóvel, 2 quartos com sala, e vai atender o cliente. Isso é surreal. Um médico investe quanto tempo para poder atender um paciente? 6 anos, mais 2 de residência. Um advogado, um engenheiro arquiteto. E o corretor entra. Acho que vai começar amanhã. Nem tira o crédito, já quer vender. É uma analogia muito assim, é fantástico, igual você colocou. A gente tem que entender e se colocar numa posição de comparação. Pô, o médico estudou 10 anos para poder fazer uma cirurgia cardíaca. E se ele errar ali, o cara morre, é uma vida. Se a gente tiver a mesma preocupação, no mesmo cerne, cada coisa dentro da sua proporção, a gente não vai deixar a venda morrer. A gente vai até o fim. Pode ser que aquele cara não compre, mas ele vai voltar para a esteira, porque ele está dentro desse percentual de 1,4 pessoas que compram imóveis, e quando ele voltar, ele não vai esquecer, né? Ele não vai querer comprar com outra pessoa, porque ele já tem uma relação de confiança. E a gente fala muito sobre isso. O protagonismo do corretor de imóveis hoje dentro da imobiliária, ele é necessário para que a gente tenha a conexão entre cliente e imobiliária, né? A imobiliária é uma grande marca, ela é tutora daquele cliente, daqueles imóveis, pro corretor, e dá estrutura para ele trabalhar. Suporte, entrega cliente, entrega imóvel, lógico, mas ele é que faz o gol. E é o Fala, cara a gente só empurra a bola pra você fazer o gol. Toma aqui, filho, vai. vai. O gol é o seu, Não é a gente não, né? Pô, mas eu liguei pro cliente aqui, Luiz, ele não atende, cara. Pô, eu liguei 4 vezes. Que hora que você ligou pro cliente, ô meu filho? Vem cá, vamos sentar aqui. Olha, vamos bater sabe papo. qual que é meu sonho? Que eu falo muito pra turma às vezes, é o seguinte. Sabe aquela história que a gente tinha antigamente de médico da família? Antigamente tinha isso, tem alguns até hoje, né? Até hoje. Não, tem médico da família, advogado, que foi médico do meu pai, da minha mãe, contador, advogado. Por que não tem o corretor da família? Por que não tem um corretor que você, quando precisa de uma coisa, procura ele? Por que você não consegue construir um laço? Relações de confiança, Porque o histórico não permite isso. Porque o cara entra, sai. Não tem base. Muitas das vezes ele tem vergonha de falar que ele é corretor. Muitas das vezes o cara nem um parente da família dele fala que ele é corretor. Primeiro lugar que eu falei que eu era corretor de imóveis sobre a minha família inteira. E o primeiro imóvel que eu vendi foi para um parente próximo. Só a rede de relacionamento. Poxa, minha rede de relacionamento, ela é essa aqui, cara. Nossa rede de relacionamento, quando a gente era mais jovem e tal, era colega. Ó, o Bernardo escola, já revelando a idade da gente. Era colega. A gente era mais jovem, falou. A gente era Não, mais... tem 50 anos, né, Bernardo? Nessa época você vendeu o seu primeiro imóvel? Que eu sou mais novo aqui da mesa, com certeza. Fez aniversário ontem, inclusive. Parabéns. 27 anos. Olha só. Jovem. Eu tô vendo? A gente tá... Eu já tô mais velho, já quando eu vendi meu primeiro imóvel também. Quando a gente teve esse momento, era que a gente tinha a recorrer. Eu acho que isso a gente tem que fazer isso. E nessa época também a gente era muito limitado em relação à ferramenta, né, Bernardo? Hoje tem tanta...
coisa boa, mas você também tem que usar aquela ideia de que tá o vento ali. E você quer, pô, vou pegar qual papel? Eu quero o quê? Porque se torna mais difícil até, e a gente ter o filtro também nesse início de jornada é complicado. Então, se você não tem onde se apegar, meu amigo, cara, tô aqui, não sei o que eu faço. Pode ligar na central de vendas da Luiz Renato, que vai ter alguém para poder te ensinar. Pode mandar mensagem para mim que eu te ajudo, meu cara. Até complementando isso que o Léo tá colocando aqui, e um pouco de trás para frente, essa questão que o Luiz falou, do cara entra e sai, que talvez isso diminua a possibilidade dele ser o protagonista, dele ser o corretor da família. A gente fala muito da questão da barreira de entrada, né? Você trouxe muito bem. Às vezes o cara não tem essa noção do investimento de tempo e de grana para poder se tornar um profissional, né? E aí a gente tem bons exemplos que, assim, eu vejo 2 tipos de perfil hoje entrando no mercado de corretagem, né? É aquele cara que ele estava ali numa carreira talvez bem sucedida, um cara que a gente tem exemplos dentro da nossa equipe de gente de mercado financeiro, de gente que estava na área de direito, dentro de escritório, sobrecarregado. O cara está numa situação financeira que ele entende que ele tem um tempo ali que segura, e aí ele enxerga o mercado imobiliário como oportunidade. Dentro da nossa... nós do RH, da Luiz Renato Imóveis, a gente tem um processo seletivo bem estruturado, e aí muitas das vezes, igual já aconteceu, né, Luiz, de chegar pessoas de outros mercados, de gerência, bem sucedidos, e a gente fala assim, pô, mas por que você veio para o mercado imobiliário? Ele falou, porque eu estava extremamente estafado da minha profissão, e eu pesquisei e encontrei o mercado imobiliário como uma possibilidade. Esse cara, ele vem diferente. Hoje, inclusive, eu tenho até um amigo que entrou agora recentemente na nossa equipe. E a primeira dica que eu dei para ele foi, cara, esquece tudo que você sabe. Porque esse profissional que vem de sucesso de outro mercado, ele também vem achando que ele sabe tudo. Aí entra voltando lá naquele assunto de estar sempre atualizado, do profissional de marketing, né? Porque o mundo mudou mesmo, a gente vê pela gente. Esses dias o Luiz estava rindo de mim que eu compro quase nada pela internet, mas é que eu sou ansioso. Como assim, né? Não, mas o meu... Internet, televisão, tudo pela internet. Não, mas eu, para minha ansiedade, eu gosto de lá pegar na hora, né? Mas enfim. Então, assim, existe essa coisa que o cara vem achando que ele sabe tudo, aí pode ser uma grande quebra para ele, né? E o que a gente percebe é aquele cara também que está enxergando o mercado dentro desse ponto de vista, de que, cara, eu tô com 100 boletos correndo atrás de mim, eu vou fazer 10 ligações aqui e vou ter o sucesso, né? Então, assim, tem esses 2 perfis. E essa expectativa, né, ela tá ligada totalmente ao insucesso do negócio. A desistência, né, porque o cara já vem despreparado emocionalmente, né, financeiramente. Já existe toda uma desestruturação ali que torna o dia a dia mais difícil, mais complexo, mais árduo, e aí tudo é sinônimo de eu não consigo, não dá certo, eu vou largar esse negócio aqui, porque eu já liguei para uma lista que me deram aqui de 700 milhões de pessoas e eu não consigo vender, eu não consigo agendar. Então, assim, se não houver da parte de quem se propõe a entrar nesse mercado, que eu acho que, assim, encurta a sua jornada, amigo, escuta o conselho de quem está falando que tem experiência no mercado, vai para o mercado imobiliário, vai com o coração aberto, porque não é fácil, não. É resiliência, é ter persistência o tempo todo, porque você tem um trabalho muito similar ao do agricultor, foi o que você falou. Eu planto aqui, mas eu não vou, tô plantando laranja, eu vou colher laranja. E aí tem o tempo de maturação dessa laranja, né? Eu não vou chegar aqui, plantei, colhi aqui, comi e tal, e tá tudo certo, e em 10 dias vai dar de novo. Não é assim. É um mercado que exige um trabalho, um plantio, né? E chegar cedo, é o seu primeiro que chega na imobiliária e o último que sai, é o cara que liga pro cliente de manhã, de tarde, de noite. Ah, mas você tá falando que eu tenho que ligar pro cliente de noite? Eu falei, meu filho, não é eu que tô falando. O cara trabalha, pra comprar imóvel, tem que estar trabalhando. Que hora que ele pode falar? Às vezes você dá uma sorte de pegar ele no horário do almoço, mas assim, são horários muito bons de conversar com o cliente, de ter resultado. Então são pequenos detalhes para quem já está atuando, que está com dificuldade, que você vai fazer pequenos ajustes. Eu acho que o Luiz pode complementar isso muito bem. Eu queria muito que você trouxesse para a mesa 3 situações fáceis de colocar em prática, que o cara pode começar agora dentro da imobiliária dele ou no dia a dia dele como corretor autônomo, que vai mudar o resultado dele no primeiro TRI de 2024. Boa, hein? Essa foi boa, hein? 3. Os principais que você acredita assim, cara, o corretor não pode deixar de fazer isso, que seja chegar mais cedo e sair mais tarde. São os detalhes, aquele detalhe, o acabamento fino, né, que
traz o resultado. Vamos lá, eu vou responder então complementando 3 para o corretor e 3 para as imobiliárias, que a gente está vendo muito isso agora. A gente lançou recentemente um programa de mentoria voltado para donos de imobiliária, e o mais bacana do programa, Léo e Bernardo, é que a gente dividiu em grupos para poder classificar os momentos de cada empresa. Legal. Então, imobiliárias do grupo 1, que tem faturamento de até 100 mil, elas estão no momento, elas precisam de um foco. E imobiliária do grupo 2, de 100 a 250, elas estão no outro momento, elas precisam de outro foco, de outra cabeça. E as que estão acima de 250, elas já estão no outro patamar. Estão ali vendendo seus 10, 12 milhões, então elas já têm que pensar diferente. E aí, o que fica muito claro para mim, primeiro, para o corretor ter sucesso e começar já o ano, já entrando na nossa pauta do segredo, para você aumentar seu VGV em 2024, você que é corretor, presta atenção nisso aqui, se você fizer, eu te garanto que você vai explodir ano que vem. Primeira coisa, você tem que ter a sua mentalidade, entender que a venda é um processo, e muitos corretores não entendem isso. Eles acham que vão ligar e vão vender. E o maior erro do corretor é, vou ligar, vou vender. Então ele já frustra, porque ele liga querendo vender, ele recebe um lead querendo vender, ele atende para vender. E não é assim, você vai ligar para atender, você vai receber o lead para converter ele no atendimento, você vai atender para entender o cliente. Então a primeira coisa, a mentalidade, a gente esquece de vender, se preocupe em entender o que o cliente precisa, se preocupe em ajudá-lo, que a venda é consequência. Segundo ponto, o corretor que fica estagnado esperando o cliente chegar do céu, ele não vai vender, ele não vai ter sucesso ano que vem. Porque o desafio do corretor hoje é ele gerar o próprio cliente dele, ele atrair o cliente dele. Você fala, mas Luiz, mas a empresa tem que dar isso para ele. A empresa tem que dar, a imobiliária vai dar o cliente também, vai dar a estrutura, mas o corretor não pode ficar refém de um plantão, o corretor não pode ficar refém de uma imobiliária gerar o cliente para ele. Ele tem que correr atrás, porque ele também é corretor, faz parte do trabalho dele captar um imóvel e buscar um cliente. E como é que a gente busca o cliente? Outro dia eu fiz uma lista lá com 10 maneiras de você atrair um cliente. Hoje, a maneira mais fácil, e aí respondendo o terceiro ponto, até eu passo um pouquinho do terceiro para complementar melhor a resposta. Ótimo. Até mais uma dica. Mas complementando, ele tem que ter uma habilidade mínima na rede social. Que hoje o corretor consegue, com pouquíssimo recurso e com boa vontade, atrair muitos leads para eles diariamente. Então, ele precisa ter mentalidade. Processo, movimento e Tá vendo? preposição na rede social. E tá atualizado. E sempre que a gente fala rede social, a pessoa, mas eu quero fazer um curso. Ô, gente, eu já fiz treinamento de 2 horas. Eu falei, gente, abre o Instagram, aperta ali. Eu vou fazer que nem eu faço. Aperta aqui. Eu falei, é simples, é só querer. Mas as pessoas não querem fazer o básico. É outra coisa que eu falo muito. As pessoas querem um hackzinho mágico, querem um segredo para estourar. Só que eles esquecem, tem que fazer feijão com arroz primeiro, pô. Aquele feijão com arroz famoso que tem ali pertinho do nosso escritório desde 72, que dá fila na esquina ali do Colégio Bueno Brandão e fica a gente esperando meia hora, porque é o melhor feijão com arroz. É o básico. Que é o feijão com arroz da corretagem? Qual que é a essência do corretor? É atrair cliente, atender cliente, captar imóvel. É isso, o cara não quer fazer, quer esperar só o cliente comprador chegar. De vez em quando acontece. Outro dia chegou lá na empresa, o cara ligou, falou, quero comprar. Coco, né? Acontece. Mas não é normal, né? A gente, ponto fora da curva. Exceção, é total uma exceção, né? O Luiz fala muito isso, que faz o seguinte, se você está atendendo um cliente, e se você está atendendo um cliente e ele não comprar de você está atendendo um cliente para outro corretor. Então, quando acontece isso de cair uma venda na sua cabeça, você fala assim, alguém fez de corretagem, eu era o cara que mais fazia isso. Eu esquentava a marmita, eu esquentava o lead, eu era muito bom de telefone, o cara chegava no stand, eu tava já inseguro para atender ele pessoalmente, eu não era o mesmo do telefone, e aí tinha sempre um corretor mais esperto que chegava, precisa de ajuda, me ajudava. E convertia. E aí a gente tem aquela questão da divisão da comissão. Na época, aquilo me tornava aquilo que era justo pro momento. Eu não tenho esse conhecimento, o cara tá me ajudando, ótimo, maravilha, mas deixa eu aprender o mais rápido possível para que eu tenha que conseguir conquistar. E demorou 1 ano para sair a primeira venda, né? Então, assim, 1 ano, foram 11 meses trabalhando. Tem as estatísticas nossa live de 3 a 6, né, João? De 3 a 6, exatamente. Mas outra coisa também, dentro dessa colocação que eu fiz aqui de ter profissionais de outros mercados vindo para corretagem, já preparados com mindset,
uma série de outras competências, a gente tem cases dentro da nossa estrutura de 35 dias, de 40 dias de imóveis, até menos, de imóveis de 2 milhões. É maravilhoso a gente ver. Mas é método, né? Regra. Né? É uma exceção, mas é uma exceção daquele que se propôs a fazer aquilo, que se propôs a fazer aquilo fazer um método. Que tem que ser feito, Mas, que é gente, mas em toda exceção, o cara tá lá fazendo dele. Não, ele tá lá no lugar certo, ele tá trabalhando, ele nunca tá em casa, esperando, ele entendeu? está em movimento. Ele tá movimentando, é o processo, aí tem a questão do movimento. E aí, só pra fechar aquele ponto, o quarto ponto, que é o bônus, viu, gente? Uma grande dificuldade dos corretores, que é o bônus, mais um, Léo pediu 13, o quarto ponto é gestão de carteira. Gestão de carteira, porque o tempo médio de compra do cliente, ele gira em torno de 1 ano e pouco. Então, você atende o cliente hoje, ele pode estar comprando hoje. Só que se ele está comprando hoje é porque ele já começou a jornada dele lá atrás. Na hora que você entende o game, entende a brincadeira que é, eu vou atender uma pessoa hoje que pode comprar hoje, eu vou atender uma pessoa hoje que pode comprar daqui a 1 ano, e você começa a fazer essa gestão de carteira direito, de forma eficiente, com cadência, voltando no cliente, mantendo contato, fazendo follow-up, você vai ter uma constância em venda. E esse que é o desafio do corretor que eu falo tanto, é ter uma constância em venda. O corretor não pode se permitir em vendi, agora eu parei. Porque o que mais acontece, o cara trabalha, vende, relaxa, some, viaja, vai aproveitar e depois tem que existir um ciclo, né? Uma perpetuidade de processo de trabalho. Relacionamento, né? Eu acho que a palavra, essa palavra, ela conclui muito isso que você está falando, assim, porque é um relacionamento. Você cria um relacionamento. E aí aquele negócio também, se você for só interesseiro, só ser interesseiro na pessoa, compra, a chance de você virar é muito menor. Você tem que ser interessante. Essa pessoa ela tem que ser interessante, né? Você isso já assistiu meus treinamentos já, hein? A gente viu a mesma referência. Isso é muito importante. Uma outra coisa que a gente fala muito, você falou muito sobre isso, sobre carteira e tal. A gente tem uma consultoria que a gente já fez mais de 100 imobiliárias, ou nem sei o número atual, mas legal. Assim, que é uma consultoria de diagnóstico. Legal. O que a gente faz um diagnóstico do setor de captação? A gente tenta trazer uma captação estratégica, trazer esse viés de uma captação estratégica, e aí aquilo, processo. Toda empresa, o processo que fica. Né? As pessoas, elas vêm, vão, o turnover desse mercado é alto. Então, a gente tem que ter um cuidado com o processo. E, lógico, de uma otimização e atualização desse processo. Porque a gente está vivendo um mundo que muda dia a dia, rápido demais. E vai ser cada dia mais rápido. Consecutivamente, as tomadas de decisão têm que ser no mesmo tempo, né, Bernardo? Exatamente. Na parte de marketing, a gente faz uma análise de cada canal, de quanto foi o custo de aquisição de cada lead, de cada canal, mas principalmente o tempo de compra de cada canal. Legal. Porque isso vai trazer para o cara, o lead que chegou pelo site, vamos pôr que a gente fez uma campanha no Google, o cara pesquisou lá, aí ele foi para o Google, ele vai para uma landing page ou para um site, para uma landing page fica até maior ainda ele está imerso ali naquele empreendimento. Então, ele vai para uma landing page, cadastra. Gente, naturalmente, esse cara já vem mais qualificado. Ele que pesquisou no Google, ele que foi na landing page, ele que cadastrou. Só que o atendimento que vai fazer diferença. A gente enxerga também com o lead, por exemplo, de uma DM, ele é totalmente diferente. Você é um cara que você atiçou ali a vontade dele de comprar, não foi ele que buscou. Então, o tempo dele, geralmente, é um pouco maior. Então, quando a gente faz esse estudo e apresenta isso, lógico, para o time de vendas, para os corretores, a gente fala, olha, o lead que vem pelo site, ele demora... O exemplo, tá, gente? 3 meses para comprar. 92 dias, enfim. O lead que vem pela rede social, ele demora um pouco mais. Quando a pessoa sabe disso, ela pega a gente falou com os corretores, vocês têm dinheiro dentro, vocês estão deixando dinheiro na mesa e tem dinheiro no seu celular aí, ó. Os clientes que você... É exatamente isso, o cliente,
Se ele não comprou com você, ele vai comprar com o Ele vai próximo comprar com corretor. alguém. E é um negócio Então- legal, acho que, assim, o cara ter essa visão, o dono da imobiliária, ele tem que ter consciência dos dados. A gente tá falando que vocês têm uma especialização em trazer uma certa consciência para as imobiliárias, que eu achei fantástico, é a divisão, né, de situações. Eu tô faturando X, cara, eu tô vivendo um Você tá momento. num momento O cara tá diferente. faturando o dobro que eu tô faturando, os problemas dele já são outro, né? Então, outro rolê, é né? outro rolê, meu irmão. O negócio é o que o Bernardo falou ali, pô. É mais fácil você manobrar um bote do que você manobrar um transatlântico, né? Tem toda uma né, estrutura por trás disso, que eu acho que o corretor, muitas das vezes, ele não leva nem em consideração, e muitas das vezes hoje a gente tem aí em plantões de venda que a gente vê que o cara fala lead sem saber nem do que se trata, da onde veio, que campanha que tem, o que tá acontecendo, ele recebe muito despreparado. Por quê? Em alguns casos, a gente também vê que não existe a capacitação, o treinamento, o processo, a ação, não existe. E é muito, eu gosto muito de levar em consideração e trazer para a mesa a questão de ser muito parecido com o trabalho do agricultor. Tem gente que planta, cara, mogno africano, demora 10 anos. Demora. Tem gente que planta eucalipto, demora 10 anos. Mas o cara que, pô, eu preciso plantar tomate porque, assim, o Ceasa tá lá me pedindo, eu tenho que entregar. Então, são produtos diferentes. O cara que planta milho, Produtos cara... diferentes para são- públicos diferentes. Mas tem que ser feito o processo. O cara não prepara o terreno, Sim. não vai lá arar o terreno, não vai lá pôr a sementinha, tem que regar aquilo ali tantas vezes por... Tem um processo. Se deixar de pôr água ali uma semana, morreu o negócio. E você perde toda uma safra. Então, a cadência, né, essa estratégia de trabalhar com a carteira, que é o quarto, né, é o bônus É isso. do segredo, é ter consistência nisso, é acreditar. E o mais importante, que é o primeiro que você falou, esquece, irmão, de vender. Atende, trata com as pessoas, tem que gostar de Relaciona, gente, né? relaciona, Relacionamento se 100%. conecta, entende o É problema da pessoa. Então, acho que hoje, né, a gente traz, né, 4 segredos, eram 3, né, mas a gente traz um bônus, Luiz já traz isso. Isso é legal, tem que assim, só complementando, fecha um ciclo, né? Porque o Luiz traz o Luiz falou que a galera gosta do hack, eu tenho mania de falar essa palavra, assim, traz o hack aí de ter a gestão de carteira, né? marketing. Traz essa questão da gestão de carteira, e quando você faz a gestão de carteira, você beneficia o corretor, porque ele vai, obviamente, alavancar ali a possibilidade de venda dele, e aí você consegue trazer essa rastreabilidade que o Bernardo colocou ali de números. Porque não adianta hoje, por exemplo, a gente tem um exército lá, um pouco mais de 150 corretores, né? A gente estudou aí nos últimos anos 42 mil leads. Fez estudo de 42 mil leads E a que gente- entraram na empresa, locação e E aí, venda, para entender o processo da compra, o tempo e isso, através de 13 canais de entrada de leads, para entender isso tudo que você falou. Já começou a voltar no raciocínio Durante um lá ano e no- meio. de que papel que eu vou pegar, né? E isso aí eu aposto É que isso que isso tá aí falando. mudou o game. Lógico. lógico. E aí, Um assim, ano e meio estudando isso para poder falar, opa, agora eu vou fazer isso. Exato. mas isso daí é o seguinte, ó, a gente passa por essa questão da gestão de carteira, passa por essa questão de cultura, que você colocou muito bem, que está dentro do processo, né? Processo é cultura empresarial. A gente consegue trazer essa questão da rastreabilidade. E aí, assim, vou colocar a quinta dica aqui, puxando para o meu lado, para o marketing, né? Eu tenho conversado aí com vários donos de imobiliárias nessas sessões de diagnóstico que a gente está fazendo aí da mentoria. E, assim, o que eu percebo? Existe um paradigma muito grande em investir em softwares. Hoje eu recebo muita pergunta de amigo, enfim, de várias pessoas falando assim, ô João, pô, me indica um CRM, me indica um software de automação, como é que você automatiza o Instagram, como é que você... Pai, toda hora alguém chega perguntando, eu falo, cara, software hoje é igual casamento, eu falo isso até com o Luiz, você pode gastar 2 milhões para casar ou você pode gastar 10 mil, depende do casamento que você quer fazer, né? Depende do que você quer, Depende da festa, né? Então, assim, o grande segredo, eu acho, também dentro dessa questão do marketing, é desmistificar, sair da questão de que marketing é comunicação, né? Que aí é uma outra pegada, a gente já está falando lá da parte dos criativos e tal, aí, assim, lógico que tem uma questão de persuasão, mas eu acredito que a sacada de 2024 é a rastreabilidade dos clientes, é o time ali do cara que está dentro do CRM e saber definido e escrito quais são os próximos passos. Eu acho que isso também mudou o nosso game a partir do momento que a gente, assim, criou o nosso playbook mesmo, né? Dentro da nossa operação hoje a gente tem o pré-atendimento, então nenhum lead vai direto para o corretor. Então, assim, o processo é tão amarrado que a gente sabe qual é o anúncio que o cara veio, se o cara veio de fachada, se o cara veio de piscina, né? Então, assim,
isso que você falou é fundamental, mas além de partir da cultura da empresa, parte também de um pouco de paradigmas do empresário, do dono da imobiliária, a acreditar mais de que ele precisa de um software robusto, para poder ver onde está indo o dinheiro, né? A gente fala muito isso também. Com certeza. E isso, gente, né? Isso para a gestão é super importante. Eu Bernardo, tenho mas que quase ver. ninguém tem. Quase ninguém tem. Já É, reparou quando a gente faz um quase ninguém diagnóstico tem. numa imobiliária, A gente- seja qual for, na grande maioria, né, a gente tem aquele, né, vamos fazer um bate aqui rapidinho. Quantos clientes que entrou esse mês? Ih, Opa, peraí, travou. deixa eu olhar aqui no CRM. E muitas das vezes no próprio CRM tá até defasada a informação, porque Maioria o das próprio vezes. corretor ou aquele que cadastra de fato, ele não recebeu o treinamento adequado daquela ferramenta. Então, muitas das vezes a gente vê o cara usando um TOTUS da vida, painel de avião, com um monte de coisa bacana que ele pode usar para ele voar, e o avião tá no chão. Loucura, E ele tá né? lá acendendo o farol, É, desligando o farol do loucura. avião, abrindo a porta, apertem os cintos usando o microfone, teste, oi, Brincando passageiros. com o vidro, né? E Legal aquilo essa que analogia. serve para alçar novos voos, né, chegar em novos destinos, na mão daquele que não sabe operar, tem validez total. Então, acho que assim, né, o Bernardo gosta muito de falar assim, né, cara, não adianta você entregar uma Ferrari na mão de um cara que não tem a habilitação. Consegue nem ligar, Vai às vezes. dar ruim. Fica procurando a Vai chave. dar Pode até ligar. Se o cara for curioso, ele liga, você, opa, esse pedal aqui, deixa eu Ele vai apertar pra ver o que machucar. vai. E é muito pior a gente aprender dessa forma, sem uma instrução, sem um instrutor. Até pra, né, uma situação dessa é necessário a gente ter um apoio, aonde se apoiar, aonde se instruir, da onde vem esse conhecimento de fato, quem que é esse cara? Pô, a gente vê quantas pessoas dando treinamento aí, falando, e pô, eu na hora que eu falo assim, cara, tem 12 anos, e olha que eu, assim, 12 anos não é muito, tem muita gente aí com muitos anos de mercado imobiliário. Eu nunca vi essa pessoa falar, eu nunca vi falar que esse cara vendeu um apartamento. Então, assim, tem É isso que eu falei, tem que coisas ter que filtro, não dá. isso. É, Tem que e, saber que quem está ter ouvindo. filtro, galera. e tem bastante pessoas interessantes pra gente nesse mercado, né? Tem muita É, gente boa. Tem muita Com gente certeza. boa, mas a gente também tem que ter, eu acho que uma visão crítica, uma análise crítica daquilo. E eu também acho isso foi muito importante para mim no início da minha carreira, é ter alguém próximo também. Ter um mentor, uma pessoa que você se espelha Importante. próximo também. Porque aí você consegue trocar ideias, você tem ali... E eu tô falando da mesma imobiliária, um parceiro, eu sou corretor autônomo. Pô, outros corretores autônomos que tenham sucesso. E assim, a gente falou muito, acho que os corretores que estão ouvindo, eles podem achar que isso que a gente está falando de análise, de diagnóstico, isso é só para imobiliária. E não. Não. Não, O isso é pra corretor, vida, né, o Bernardo? corretor, ele tem que entender que ele é uma empresa. Isso, ele é a empresa É. dele. Ele é a empresa dele. Isso, é Ele isso. tem que ter um funil de captação. Ele tem que saber ali quantas pessoas que ele tem que falar para ele conseguir captar um imóvel. Uhum. E a taxa de conversão de cada etapa. Ele tem que entender, pô, eu tenho aqui minha rede social orgânica, eu tenho minha rede social paga, eu tenho... Gente, marketing não é só isso. Por exemplo, se você for num barbeiro chique, você é um corretor do Zona Sul, Nova Lima. Se você for num barbeiro chique lá e fizer um negócio lá, lógico, se colocar como um corretor, né? Pô, mas como que isso pode acontecer? Gente, você tá lá cortando cabelo, fazendo a barba. Você ouve dois amigos conversando sobre um imóvel que tá querendo comprar, ou alugar, ou vender. Você se posiciona com autoridade, com profissionalismo e fala com a pessoa, olha, legal, sou corretor de imóveis, sou broker, se apresenta do jeito que É quiser. isso. Mas, Você precisa ser corretor 24 horas do dia, todos os 24 lugares, horas. todo mundo tem que saber que você é corretor. Às vezes você é tem corretor que saber que até você é pra corretor. aquele que não comprou com você, que liga e fala, cara, fiz uma cagada, comprei um imóvel aqui, trem sem corretor, achei que tava fazendo uma puta compra, tava, pô, Ó, eu não o faço. imóvel tá com problema, não tirei Todo uma empepinado. certidão, todo empepinado, condomínio atrasado. Então, assim, você tem, né, situações, eu acho que é importante a gente colocar isso muito bem. Tem que ter filtro, gente, tem que ter filtro. Eu ia fazer uma brincadeira aqui que eu ia falar assim, ó, eu não faço a venda não, viu? Não tenho cresce não, mas eu sou corretor 24 horas, Zé. Eu tô nas coisas, eu falo, ó, peguei aqui, eu já pego aqui, É a já nossa chego lá no atmosfera, pré-atendimento já com o telefone, falo, liga Não, pra esse cara aqui que esse tá... 24 horas, o cara tem que estar bem posicionado. E quando a gente fala de 2024, que é um ano que todo mundo
tem certeza que vai ser um ano muito bom, com redução de juros, né? Fomenta mais crédito, mais dinheiro no nosso mercado. Até ontem vi um estudo da Forbes que mostrou, até postei isso também, falando sobre a diferença de preço dos imóveis do Brasil para os americanos. Então, assim, vai vir muito dólar para cá, o que vai aumentar a procura e óbvio que vai aumentar a venda e os preços dos imóveis, consequentemente. E sempre que a gente olha para frente, o que eu sempre falo é o seguinte: o mercado ele vai vender muito. O mercado vai vender muito, sempre vende muito. Independentemente do momento, na pior confusão de crise, vai vender imóvel, o imóvel vai continuar vendendo. Só que ano que vem vai ser muito bom. E quando você enxerga vai ser muito bom, não vai ser muito bom para todo mundo. Infelizmente não vai ser bom para todo mundo, porque tem corretor que vai sofrer venda de vez em quando, ou seja, ele vai vender ele a cada 3 meses, sofrer uma vendinha. Sofreu a venda, opa, ufa! Mas não é isso que a gente quer. Então, o nosso propósito de ajudar, de contribuir, é porque de fato se torne um profissional onde ele consiga, aquilo que eu falei, atrair cliente, ele tem a cabeça de que ele vai receber 100, 200 nãos para chegar num sim, então ele precisa passar pelo processo de receber um monte de não. Ele precisa mostrar muito imóvel, ele precisa tomar não, ele precisa entender de gente, ele precisa entender, o cara sentiu o que gostou, o que não gostou. Isso faz parte. Só que desistir é muito mais fácil, né? Então, hoje em dia as pessoas, como o imediatismo, quando a gente tem tudo tão rápido, o imediatismo tomou conta e ele quer resolver tudo para ontem. E não, ele já fica frustrado, triste, não. Cara, não, pum, sim. Então, quanto mais não eu tiver, mais perto do sim ele vai estar. E quando você entende que o mercado vai vender pra caramba, é porque muita gente vai comprar. E precisa do corretor para vender para ele. O que ele tem que fazer? É ter a cabeça que ele vai ter muito não, que é a mentalidade que a gente falou, voltando aqui, ele tem que saber atrair cliente, ele tem que saber ter uma postura profissional. Não adianta também o corretor, e que eu vejo às vezes que eu falo, gente do céu, pelo amor de Deus, o corretor tem uma presença bacana pessoalmente, ele faz um anúncio no Instagram, mas quando você entra no Instagram dele, é um Instagram pessoal todo nada a ver com o segmento que ele está divulgando, ou seja, não existe uma conexão entre o que ele está anunciando, patrocinando, investindo um recurso ali financeiro, e na hora que a pessoa entra, não dá liga. Aí você chega a ver o vídeo dele chegando de Porsche e tal, aí você vai ver o Instagram dele, ele tipo num boteco aqui da esquina tomando cerveja pra Plaguin. Não tem nexo. Então, assim, tem que ter nexo, tem que pensar nisso. A nossa tem imagem, que ser verdadeiro, a gente né? vende a nossa imagem também, mas a gente tem que vender a ideia de que a pessoa tem que ter conexão com essa construção do que a gente se torna como profissional. Todo mundo quer ser atendido pelo melhor profissional daquilo que tá comprando. Se eu tô comprando uma calça, eu quero que o cara que tá me atendendo seja o pica, cara muito bom. De calça pra caramba. Tem que entender de calça pra caramba. Você quer ver um exemplo, Léo? E às vezes a turma fala, mas eu sou novato, como é que eu vou fazer pra atender? Ué, chega no consultório médico e fala assim, eu quero ser atendido. E pensa só no médico. Você entra no consultório, o médico fala assim, olha, ainda bem que você é meu primeiro paciente. Você vai querer fazer a cirurgia agora ou depois? Você vai fazer a cirurgia com um médico que nunca operou ninguém? Então você não tem que falar pro cliente se é o primeiro cliente, que é o meu corretor dele, não, gente. Muitas das vezes quando você tá começando, se prepara pra atender bem, pra atender bem, tá começando, como se já tivesse atendido há 10 anos. E eu acho que a gente fica assim, nossa, o que é atender bem? Gente, isso é pra cada pessoa, é variável. Vamos fazer o seguinte, como você gosta de ser atendido? Já é um início, né? Já começou. Como que você gosta de ser atendido? Caminho certo. Vamos supor, você tá querendo comprar um imóvel. Como que você quer ser atendido? Vamos ter essa análise crítica, vamos pensar. Eu acho que é um mercado, a gente ouve muito isso. É um mercado que o beabá, o feijão com arroz, ele precisa ser trabalhado. E o óbvio, ele precisa ser falado. O mediatismo tem trazido a questão de já começar a gourmetizar o negócio. Pô, tem que ser foda nisso, eu tenho que estar bem alinhado e tal, mas aí o cara peca no detalhe. Então, assim, tem que ter conexão em tudo que a gente faz, propósito, tem que ter etapa. Pra venda não tem etapa, tem etapa. Tem que ser verdadeiro, né? E a gente tem que saber, a gente tem que conferir. Se sua mãe falasse com você quando você era pequeno que você tinha que escovar dente 1 milhão de vezes, se você não escovasse todo dia, não tivesse mamãe lá, fala assim, meu filho tem que escovar dente antes de dormir. Tinha um dente na boca. É a mesma coisa. Treinamento e capacitação tem que ser contínuo, tem Educação, que ser todo dia, né? Educar a cada dia mais. E a gente tem um mercado que ele tem uma necessidade, isso é uma carência geral da gente entender que tudo que a gente traz de conteúdo validado, que foi atividade laboratorial, né, que a gente 1 ano e meio estudando 48 mil atendimentos para ver como que funciona melhor.
Pera, já começou já, assim, né? Não são 4.500 clientes, não são 450, 42 mas você isso. que pode fazer com seus clientes. Você é corretor de imóvel, tem 6 meses, tem 200 na sua carteira? Faz. É isso. Faz porque aquilo vai te elucidar, vai te mostrar, você vai ver as coisas no seu devido lugar. E Aí o você mais começa... engraçado, né? Mais engraçado aquilo que você falou, né, João? A gente estava conversando, eu e o João, em relação ao corretor, vai muito ao encontro com o que você disse. O corretor tem que fechar o ano dele, quando você fala de carteira, o corretor não gosta muito da conversa de funil, gestão. Ah, não gosto. Não gosta. Mas ele tem que fechar o ano sabendo do basicão, né, João? Que é o quê? Quantos clientes que eu atendi? Quantos que eu trouxe desses que eu atendi? Quantas visitas que eu realizei? Quantos imóveis que eu captei? E o que eu tive de negócio? Quantas propostas eu tive de negócio? Não é isso? Ele tem que fechar o ano assim. Mas uma coisa aqui, só uma aspas também, que a gente percebe, às vezes o corretor quer estudar, cara. Mas, assim, ele não sabe o caminho. O caminho, por exemplo, esse amigo meu que entrou agora recentemente, há um ano atrás ele me ligou, viu a oportunidade, falou, João, como é que eu entro nesse mercado? Eu falei, cara, TTI, mas tem um tecnólogo da Estácio, eu acho, não sei e tal, ele optou por fazer isso, porque ele queria ver um pouco ali de gestão também, tá com tempo. Mas olha só como é que ele entrou. Ele falou, cara, não, eu vou fazer certo, né? E aí ele buscou um jeito de estudar. O que eu percebo muito hoje, que o corretor, ele fala assim, não, eu me capacito. Isso aí que você vai ver, o cara tá vendo shorts do YouTube. O cara tá vendo pílulas do Pablo Marçal, não sei quem, parar, e aí ele fica, não, tô estudando. O Luiz coloca muito isso, cara, você tem que ter postura de aluno. Então, quando a gente tá falando aqui em capacitação, não estão falando de ver shorts no YouTube, não, né? E nem de... Foi assim, fantástico você colocar cara, isso, João, porque é uma realidade, cara, que a gente vê, assim, é bizarro. Aí por falta de conteúdo voltado para o mercado, principalmente na questão do marketing, Bernardo, o que ele faz? Ele compra um curso de tráfego pago, que o cara começa a fazer uma linguagem ali que ele não entende. Aí ele compra um curso de imagem, que o cara tá falando com ele um negócio ali que ele não entende. Entendeu? Então, o que a gente traz dentro das nossas redes sociais, dentro dos nossos in-companies e tal e tudo, e aí isso aí o Luiz é campeão mesmo, é mestre mesmo, porque eu sou testemunha que nos últimos anos aí ele tá praticando isso que nós estamos falando aqui, né? A gente praticamente se transformou, né, Luiz? Eu posso até me colocar nessa jornada com ele aí, que a gente buscou grandes mentores, está investindo uma grana para poder se capacitar. E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente pega todo esse conhecimento e transmite para a linguagem dele, aí ele deslancha, sabe? Então, assim, eu acho que muita dessa tradução, às vezes, eu acho que a gente fala com o cara, às vezes, o cara não gosta de estudar, o cara não quer se capacitar, mas eu percebo um pouco disso, que falta aonde, Muito legal. sabe? Eu vou, inclusive, ter uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Nosso tempo tá quase já chegando ao fim. Passa rápido, né? Conversa boa, passa rápido. Mas eu queria entender de vocês, qual que vocês acham que é o papel da imobiliária, que a gente falou, né, sobre corretor, sobre processo de venda, sobre como ter sucesso. Eu queria saber de vocês como que vocês acham que é o papel da imobiliária nesse novo mercado. Nesse novo mercado, para quem? Para o corretor, para o cliente? Não, assim, o que eu acredito, a gente acredita que o principal ativo ali da imobiliária são os corretores, eles precisam a gente precisa de ter eles que fazem o resultado da imobiliária. Então, eu queria entender, assim, eu acho que da imobiliária para o corretor, mas fique à vontade para responder de como Olha, hoje eu enxergo a imobiliária como uma grande plataforma de negócios para o corretor. Na realidade, o grande ativo não, o ativo de qualquer empresa de vendas são as pessoas. Então, assim, tirando uma indústria que produz, uma indústria de produção, que produz caneca, que nem essa aqui ou qualquer outra coisa, o grande ativo são as pessoas, porque a gente não tem matéria-prima, a gente não produz nada, a gente não vende nada, a gente só ajuda, a gente só transforma, a gente só conecta. Essa é a essência da corretagem. Eu tenho que conectar um vendedor com um imóvel, um comprador com um imóvel de um vendedor, então tem que dar match ali entre duas pessoas e um bem no meio do caminho. É mais ou menos essa a historinha. Então, o grande diferencial que eu acredito das imobiliárias daqui para frente, e aí muitas estão buscando isso, primeiro é ter um processo de vendas bem definido, bem estruturado, porque não falta cliente. A pessoa fala, preciso de mais lead. Não falta cliente. Se você entrar em qualquer imobiliária, tem lead, tem cliente parado pra caramba. Então você tem que ter um processo que você reaquece, que você volta, que é a gestão de carteira para as empresas. Segundo ponto, a empresa tem que ser ela tem que criar muita atração para cliente, ou seja, eu tenho que ter uma vitrine
né? Vitrine é o quê? Meu site, são as fotos, enfim, isso tudo. A minha vitrine ela tem que ser coerente com o que eu estou querendo, com o tipo de cliente que eu estou querendo atrair. Não adianta eu querer atrair um cliente para comprar calça, como você falou, mostrando camisa. Não vai entrar ninguém para comprar calça, vai entrar aqui para comprar camisa. E às vezes, por mais básico que seja, a gente vê muitas empresas falando, eu quero ser alto luxo. Porque existe um estigma de que o corretor vai virar alto luxo e vai ficar milionário. Você pode ficar milionário no alto, no baixo, no médio, não tem problema nenhum. No lote, eu conheço todo mundo que ficou rico em cada segmento, não tem problema nenhum. O mercado imobiliário é gigante, né? É esse que é o negócio. Eu conheço um monte. É isso. E aí, o que ele faz? Ele fala que quer ser um alto padrão, por exemplo, mas quando você vê a postura, o posicionamento e a vitrine dele, não é coerente com nada disso. Então fica só no discurso. E aí, quando existe uma incongruência entre o que você mostra e o que você pratica, o negócio cai por terra porque fica frágil, sem base. Você tá começando um relacionamento. Perfeito. A pessoa mente pra você. Não, é feio. Você vai querer continuar um relacionamento com essa pessoa? É isso. É exato. Eu acho que essa analogia ela é muito, muito certeira, assim, né? A gente tá começando um relacionamento. Gente, tem que ser você, né? Não adianta você falar que é outra coisa. Não adianta. Você começa o relacionamento, eu não gosto de futebol, não gosto de sair, na semana seguinte já tá indo jogar bola, não tem como. É lógico tipo que você assim, se mostra da melhor maneira, só que você mentir, você falar que é algo que você não é... Você ser uma coisa, não é. E isso existe muito. Muito. Então, voltando à sua pergunta, foi uma pergunta muito boa, Bernardo, eu vejo as empresas como uma grande plataforma de negócio para o corretor, originando muito negócio, dando toda a estrutura que é o que a gente propõe lá na empresa. Então, desde um pré-qualificando o cliente, entendendo que a função do corretor, na sua essência, está ali em atender, em visitar. E sempre que a gente pergunta, e o que é atender bem para você? O que é vender para você? Se você entender que venda é um processo e que o atender bem é simplesmente você escutar o que a pessoa quer. Simples, eu falo assim, gente, o que é atender bem? Escuta o que ele quer, pergunta, por que você está querendo ver um imóvel? As pessoas não perguntam. Eles confundem o atender bem com sair falando. Mandar 20 imóveis. E se perde. Gente, pensa uma coisa, o nosso tempo é corrido pra caramba, todo mundo tem agenda apertada, não é isso? A pessoa saiu de casa para ver imóvel, você tem que perguntar, por que você tá perdendo o seu tempo, que é uma das coisas mais valiosas da vida que a gente tem hoje, que não volta, que você não compra, para ver por quê, qual que é a motivação. Na hora que você entender essa resposta, você tá atendendo ele bem. Mas tem que pegar a resposta dele e ter ação, ter atitude para ajudá-lo. Opa, ele tá querendo um novo imóvel, por isso, então... Como é que eu vou ajudá-lo? Como é que eu vou transformar a vida dele para melhor? Ajudando-o através do imóvel. Esse que é o grande segredo de atender bem. Esse é o grande negócio. E que as pessoas não conseguem. Ele entende que o cliente veio por aquele imóvel e vai mostrar aquilo lá e vai querer forçar aquela venda. E o cara não quer aquilo ali, gente. O cara nem sabe o que ele quer, né, Renan? Não quer. Então, tá essa parte do processo, estrutura, plataforma de negócio, capilaridade, base, treinamento, cultura. Eu acho que as empresas têm que ter isso. Um meio ambiente ali para o corretor se desenvolver. Hoje, por exemplo, lá na empresa tem toda a estrutura. A pessoa entra lá, ele recebe treinamento, ele recebe toda a estrutura, cliente, lista, tudo. E hoje em dia, a gente já há alguns anos, a gente nem trabalha. Hoje em dia não, já tem uns 2, 3 anos, a gente não trabalha com lista frio, que o pessoal fala, por exemplo. Lista fria, não. A gente tem um banco de dados tão bacana e a gente tem uma pessoa por conta disso, que toda ação que a gente faz, porque toda ação que você faz tem que ter um objetivo claro, um propósito. Então, se eu vou ofertar para um tipo X, eu tenho que puxar um banco de dados, quem já procurou imóvel com isso aqui. Então, a ação que a gente faz hoje em dia, as ações, na verdade, elas são muito específicas e por isso que converte melhor. Porque não é assim, liga aqui, vamos ligar. Isso já foi, isso passou. Então você tem que estar não só se atualizando, mas testando. A gente estava falando isso ontem, a gente fez uma vídeo ontem, 7h da noite, a gente acabou a vídeo, que estava falando o quê? Testa até o final do ano, foi isso? Testa. Vamos testar, vamos ver quanto que foi o custo por visita, disso, para o ano que vem a gente aumentar isso, não foi, João? A gente queria só fazer uma pergunta, eu sou curioso também. Vamos lá. Qual que é a taxa de conversão lead e venda da Luiz Renato atualmente? Olha, varia por quê? Porque a gente tem vários segmentos, entendeu? Tá. Então, assim, eu te falar a taxa do avulso, por exemplo, gira em torno de 2%, que é a melhor para a gente poder mensurar, que é uma taxa, pelo que a gente vê no mercado, boa. Sim. Então, assim, hoje a gente muda muito porque a gente tem lá na empresa muitos departamentos. Então, um deles é o mercado de lançamento, que é outra conversão,
porque a equipe atrai muito cliente, então eu não posso fazer uma análise de quantos clientes que entraram, porque o lançamento vem muito curioso. é difícil. Agora, quando a gente analisa o funil de avulso em específico, é mais fácil de você fazer essa análise, que vai dar esse percentual, que é uma boa conversão. Maravilha. Pelo que a gente Gente, muito legal. João, fala pra gente, por favor, sobre a sua visão desse papel das imobiliárias. Assim, dentro do que o Luiz colocou como plataforma de negócio, eu sei da realidade, principalmente nesse momento agora que eu estou conversando com muitos donos aí pelo Brasil inteiro. Nós somos uma empresa de vários anos muito bem estruturada, mas assim, pegando o nosso modelo, que eu acredito que é o modelo que realmente funciona, além de estar toda essa estrutura e tudo, eu acho que essa questão do acompanhamento. Então, assim, te respondendo hoje, por exemplo, dentro da Luiz Renato Imóveis, você tem departamento de RH. O nosso departamento de recrutamento, ele é vivo. Então, a gente recebe corretores de mercado, a gente recebe o cara do tomate, que precisa entregar para o Ceasa amanhã, porque ele está aqui, e a gente recebe um cara que a gente tem um outro patamar, que a gente chama de trainee e tal. Então, assim, já existe essa identificação ali no início, e ali, dali para frente, a responsabilidade da empresa com esse corretor. Eu falei aqui um pouco tempo que a gente estava com mais de 200, agora a gente está ali na casa de 150, porque foi uma estratégia, obviamente, mas foi muita também de responsabilidade, às vezes, da empresa, de chegar para o Bernardo e falar para o Bernardo, cara, sim, gosto de você demais, amigo, mas aqui, se você não mudar a sua postura, dá um feedback estruturado para o cara, e assim, se você vê que ele não vai mesmo, você tem que ter responsabilidade para ele, falar para ele, cara, você não vai conseguir, não adianta só a gente você está gastando dinheiro, aqui, entendeu? Não adianta só a gente querer por ele, né, João? Então assim, eu acho que estou tentando transmitir aqui o seguinte, que hoje nós somos muito responsáveis com as pessoas que a gente tem dentro da empresa. Então ontem mesmo eu até fiz um stories da nossa agenda, tem uma televisão dessa lá, a gente tem uma agenda, cara, de segunda a sexta, inclusive no feriado, propositiva de trabalho. Então esse negócio que o Luiz fala, você está em casa, aquilo que eu falei, cara, qual que é o rumo? O que eu tenho que fazer? Cara, você tem que fazer nada. Olha para essa agenda aqui e participa de todas essas atividades. Se você participar de todas essas atividades, você vai atrair cliente, você vai ter atividade que nós, como empresa, estamos proporcionando para te fazer gestão de carteira, sem você saber se você está fazendo gestão de sua carteira, se está fazendo, né? E assim, todo o acompanhamento ali. Então, eu acho que, assim, que o papel da imobiliária, sim, é uma plataforma de negócio, é uma coisa de trazer a responsabilidade, a oportunidade para o corretor, mas, além disso, é de ter essa responsabilidade com as pessoas que estão ali dentro, sabe? Muito legal. E muito sucesso nosso vem disso, eu tenho certeza. E não adianta a gente querer, hoje em dia, que todo mundo busca automação, né? A gente até desplugou algumas automações, muitas, porque a gente entende que, na verdade, hoje o mundo está tão doido que você quer tudo automatizado para simplificar a sua vida, mas ninguém quer conversar com robô, quer conversar com pessoas. Sim. Então a gente mudou uma série de automações nossas dentro da empresa, dentro da nossa empresa de treinamento por conta disso. Ou seja, quando a gente começa a conversar com as pessoas, pessoas com pessoas, se converte muito mais. Uma coisa que é muito legal, que a gente fala muito, que a gente ouviu vocês falando aí, até um com o outro, é sobre do negócio de teste. Gente, a possibilidade que a gente tem de testar. Mas, lógico, também não adianta testar se não analisar, fizer análise comparativa, né? Se a gente não fizer um teste AB, ou A, B, C, D, enfim, vários testes e analisar, olha, a taxa de conversão da primeira resposta foi esse aqui, foi isso aqui, foi isso aqui. E a galera acha que a tecnologia vai salvar. Não. Você quer ver um exemplo? Porque a gente nem combinou nada, porque ele não sabe como que é a pergunta, mas ele vai responder. Quantas peças que a gente fez por último lançamento nosso agora de setembro, que a gente subiu? Quantas peças publicitárias? Tô falando de conjuntos de feed, story e vídeo, né? 3 pecinhas ali. Nós fizemos 150 conjuntos. Subimos 150 Por quê? Ficou uma semana criativos. Com 150 criativos rodando na primeira semana. Na segunda semana baixou para 30 ou 40, não lembro de cabeça. Aí nas 2 últimas semanas, que veio 85%, 80% da verba no que converteu mais. Exatamente. Então, assim, isso é um... Muita gente quando eu falei, mas você é louco? Eu falei, eu aprendi isso, a gente sempre, é o que você falou, tem que procurar mentores que já passaram pelo processo, porque quando você tem uma dificuldade, não é como que eu vou fazer esse negócio, como é que eu vou resolver, é quem já passou por isso e como é que ele fez. Quem pode me ajudar, né? É tipo isso, né? Quem pode me ajudar? Quem que já fez isso? Força para que você possa encurtar o caminho e ter uma probabilidade muito maior
de acertar. E aí a loucura, teve peça nossa que deu 30, 40 e teve peça que deu 3, 4. Gente, Teste. com, né, a gente precisa encerrar, a gente já passou do nosso horário aqui, foi muito obrigado, bacana. viu, gente? Muito obrigado mesmo, foi uma satisfação pra gente ter 2 nomes de peso aqui, a gente vai marcar mais vezes, a gente tem muita coisa a conversar ainda, muito obrigado. Gente, quem tá assistindo a gente, muito obrigado por esse ano todo, por acompanhar a gente tá super feliz e contente até com os feedbacks que a gente tem de gente agradecendo, o pessoal falando que tem conseguido aumentar os resultados. É isso que a gente quer. Esse aqui é um exemplo de um projeto que a gente está fazendo, a gente está investindo. Não é barato fazer, a gente está investindo um dinheiro alto para trazer conteúdo de qualidade e capacitação para esse mercado. Obrigado novamente. Vou passar aqui pro Luiz, pro João, para eles encerrarem, depois você É a hora fecha. da gente mandar aquele abraço Primeiro, especial. Primeiro, parabéns pela iniciativa de vocês, do programa, do podcast, de sucesso aí. Parabéns de verdade. Ser dos desafios não é nada fácil, então parabéns. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e sempre que quiserem vai ser uma honra estar podendo aqui, estar trocando um pouquinho e contribuindo para o nosso mercado, tá bom? Maravilha. Legal, também queria agradecer, parabenizar também a estrutura, o modelo, né? Me senti bastante à vontade aqui, o bate-papo bem legal mesmo, né? Assim, sem preocupar com o roteiro, eu acho que é isso que, trazendo até para o que eu coloquei aqui, de transformar a linguagem para o corretor, né? Isso. Eu acho que todo esse papo nosso aqui vai contribuir com bastante gente. E toma aí, que se precisar voltar, tô sempre às ordens também. Show de bola, maravilha. Galera, muitíssimo obrigado. A gente encerra esse episódio 9 aqui, né? Muito satisfeito pela jornada de 2023, né? Que venha 2024. Feliz Natal para você, para sua família. Excelentes negócios. E se prepara, meu amigo, porque 2024 é para ganhar muito dinheiro na corretagem. Muito obrigado e até o próximo episódio. Boa.